Fala pessoal, Pastor Daniel Oliveira com você aqui para mais uma resenha. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma resenha, mas antes de falar desse livro que eu li, para a gente aprender sobre ele e para despertar algo no seu coração se você não leu ele ainda, se você leu, para você reler, porque às vezes algumas coisas vão passando despercebido por nós. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu quero te pedir algo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E eu quero te lembrar, porque às vezes passa despercebido isso, né? Ative o sininho de notificação. Todas as vezes que colocarmos um vídeo aqui no canal, você será notificado e será abençoado e irá me abençoar em nome de Jesus. O livro de hoje é esse livro aqui, Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Esse livro aqui é um livro que eu queria ter lido ele bastante tempo, mas algum preconceito de algumas pessoas falar que não era muito bom e tal, era místico demais, e aí eu sempre estava resistindo isso. Mas esses dias agora um amigo meu pediu para mim na Palavra Store e eu falei assim, cara, eu vou ler esse livro também. Então eu comprei para ele e comprei para mim também ler, para ver como é que era, e de verdade eu fiquei impactado com esse livro. E eu quero falar algumas coisas para você a respeito desse livro, se você não leu ainda. Se você leu, depois você deixa o seu comentário abaixo aí, o que você achou da leitura dele, ou se você leu e você vai ler de novo. Então, a história do Benihim mesmo, né? Ele vai começar a narrar a história da vida dele. Benihim, ele era um cara, a família dele, descendente de gregos, né? Mas eles cresceram em Jerusalém. Então, eles eram, a família dele era uma família muito religiosa. Então, ele começa a narrar no livro, né, que aos 11 anos ele teve a primeira experiência dele com Jesus no quarto dele, mas era uma experiência bem distante. Então, é um interessante desse livro que fica algumas coisas datadas, né, ele não se esqueceu das datas. Eu estava me lembrando, quando eu estava lendo, das primeiras experiências que a gente começa a ter com o Espírito Santo, né, com Jesus, e elas são muito marcantes nas nossas vidas. Então, Benihim, ele tem a sua experiência com Jesus aos 11 anos de idade, mas foi algo que não foi muito relevante para ele aos 11 anos de idade. Mas de repente começou uma guerra lá em Jerusalém. Eu até aprendi isso no livro, né? A Guerra dos 6 Dias que teve lá no Oriente Médio. E foi muito poderoso, que eu tenho até uma aprofundada. Então você também, quando você ler, você vai aprofundar nisso. Mas de repente o pai dele era um cara, era bem visto na sociedade. Ele era prefeito de uma cidade lá em Jerusalém. E aquela família decide se mudar. Eles vão para o Canadá, e ali eles residem ali, e eles começam a morar naquela cidade. E quando passa do tempo, Benihim, ele tem uma experiência com o Senhor. Ele tem uma experiência com Jesus. E a experiência que ele teve com o Senhor é muito marcante na vida dele. Agora ele não era uma criança mais, agora ele já era um jovem. Então ele tem a sua experiência com o Senhor, e essa experiência que ele teve com o Espírito Santo mudou a história da família dele. Ali nós vamos ver que ele começa a ser perseguido pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe. Eles não aceitavam ele ter aceitado esse tal Jesus como o Senhor da sua vida. Mas ali começava algo poderoso na vida de Benihim. E o livro começa a narrar sobre a história dele. Ele começa a narrar aí sobre o livro, né? As experiências que ele teve na escola, com seus amigos fervorosos, cheios do Espírito Santo. E começando a orar, ele começou a achar tudo estranho. Ele começava a pensar... E é estranho, cara, que tem muitas pessoas que elas são tão religiosas, né, que elas acham que elas são mais santas que os outros. E como Benihim, ele tinha crescido nesse lar religioso, ele sabia muito da Bíblia, mais do que aqueles amigos dele, ele ficou meio achando estranho, mas de repente naquele dia na escola ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ele começa a falar no livro que teve um dia que ele estava no quarto dele, ele teve uma experiência impactante com o Espírito de Deus, e que ele não conseguiu dormir mais naquela noite. E o livro começa a narrar sobre isso, sobre as experiências que ele tinha. Benihim, o livro vai narrar, ele vai falar isso no livro, que ele era gago, e de repente, pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele é impulsionado a falar de Jesus para as pessoas. E é poderoso demais, cara, que quando o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas, tudo começa a mudar. Separei algo pra gente ler no livro, que está escrito assim, ó: aprende-se muito sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Aprende-se muito
sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Esse livro, ele fala sobre isso, sobre encontrar pessoalmente a presença do Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que são cristãs e elas não conheceram ainda a presença do Espírito Santo de Deus. Esse livro ele vai narrar assim muito sobre o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Ele começa a narrar o Espírito Santo como uma pessoa, como aquela pessoa que nós precisamos de falar bom dia, Espírito Santo. E não somente falar bom dia, Espírito Santo, para trazer o Espírito Santo para viver com a gente. Ter uma transformação das nossas vidas. E isso é que a presença do Espírito Santo faz em nós. E ele vai falar sobre isso no livro. Então eu comecei a ficar impactado com isso, porque quanto mais nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, mais nós queremos ela nas nossas vidas. Olha, e quem é o Espírito Santo? Está lá no livro. Ele é o poder do Senhor. Falando que tem muitas pessoas que elas não gostam de ficar falando, tem que falar só do Espírito Santo. Um dia eu tava conversando com mais um amigo meu, e eu falando pra ele de Jesus, né? E ele não aceitava, que ele era muito religioso, cara. Como Jesus pode ser maior do que Deus? Eu falei, não, ele não é maior do que Deus, ele é o próprio Deus. Então tem muitas pessoas que elas não aceitam isso, elas não reconhecem isso, elas não querem isso, mas no livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, ele vai mostrar isso. A presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, vou parar por aqui, né? Senão eu vou contar o livro tudo para você e você nem vai querer ler. Mas um homem que era gago, agora ele vê os pais dele ouvindo ele pregar. Agora você quer saber se os pais dele se converteram? Você quer saber o que aconteceu mais na vida dele? Adquira o livro. Compre o livro, leia o livro que você vai saber muito mais. Só uma palhinha aqui do que é o livro e eu tenho certeza de uma coisa. Vai falar muito com você, porque aprender do Espírito Santo é muito poderoso. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.